Boa noite a todos. Declaro aberta esta sessão especial. Cumprimento os demais colegas vereadores que se fazem presente, a advogada e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, senhora Andrea Fernandes Vieira, que irá explanar sobre os direitos humanos a nível nacional e internacional, tendo como prioridade a atuação do movimento nacional pelo reconhecimento do genocídio de cristãos em países da África e do meio ambiente. Também quero cumprimentar os demais aqui presentes, o Beto Santos se faz presente, aos alunos do Dom Antônio Reis, acompanhado pelas suas algumas professoras também, agradeço a presença nesta sessão especial. Também as pessoas que acompanham a doutora Andrea, também, a gente agradece a presença então de todos, os que também nos assistem via Facebook. Então, eu convido a vereadora Lisandra para fazer parte da mesa e fazer os trabalhos. Também convido a doutora presidente da ONG, que se faça também a parte da nossa mesa. Então, neste momento, convido a vereadora Lisandra Locatelli Pereira para fazer a leitura do currículo da palestrante desta sessão especial, senhora Andrea Fernandes Vieira. Cumprimento o senhor presidente, os vereadores, cumprimento em especial a senhora Andrea Fernandes Vieira, cumprimento a todos que estão aqui na nave da nossa Câmara, todos os presentes, e vamos então à leitura para conhecermos um pouquinho da atuação, do trabalho da senhora Andrea, que hoje, então, nesta sessão, vem falar sobre assuntos relacionados à área dos direitos humanos. Andrea Fernandes Vieira é advogada, internacionalista, jornalista, presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, fundada em 2015 e sediada em São Paulo. A internacionalista atua em pautas de direitos humanos a nível nacional e internacional, tendo por prioridade a atuação como fundadora e porta-voz do movimento nacional pelo reconhecimento do genocídio de cristãos em países da África e do Oriente Médio. Ministra palestras e eventos em instituições públicas, educacionais e religiosas sobre antissemitismo, perseguição religiosa e violações dos direitos humanos contra cristãos e minorias étnicas, religiosas e de gênero no mundo muçulmano. As ações genocidas e demais atrocidades contra minorias diversas em países muçulmanos não são pautas de discussão para iniciativas da ONU, objetivando dar fim a uma das maiores tragédias humanitárias da atualidade. Minorias diversas estão sofrendo um processo contínuo de extermínio, mas os interesses ocidentais, principalmente
no Oriente Médio e África impedem a tomada de decisão de combater efetivamente a tirania de governos muçulmanos e facções terroristas. Nesse sentido, Senhora Andréa Fernandes fundou um movimento pelo reconhecimento do genocídio de cristãos e minorias na África e Oriente Médio, através da qual delibera com o Itamaraty a inclusão da temática em suas pautas nos fóruns internacionais em questões de direitos humanos e bem como incluir no discurso anual do Brasil, na Assembleia Geral da ONU, veemente denúncia e condenação da perseguição contra as minorias no mundo muçulmano, bem como a condenação explícita dos genocídios sofridos pelos religiosos que compõem a minoria religiosa mais perseguida do mundo. É importante salientar que a ONG Ecoando a Voz dos Mártires é uma instituição secular que não conta com verbas governamentais e obtém os dados acerca da perseguição e conflitos sectários primordialmente de importantes fontes que trabalham com direitos humanos no mundo muçulmano. Dessa forma, a presidente da entidade realizou a primeira sessão solene em reconhecimento do genocídio de cristãos e minorias no Oriente Médio, evento ocorrido em 15 de agosto de 2016 na Câmara Municipal de São Paulo, sendo certo que outras solenidades estão sendo articuladas por parlamentos diversos. A internacionalista tem se posicionado, objetivando denunciar a intolerância religiosa, que não costuma ser divulgada na grande mídia e nas universidades. Dessa forma, Andréa Fernandes escreve matérias, artigos, denunciando as atrocidades promovidas por governos e lideranças religiosas muçulmanas fundamentalistas, além de participar de reuniões junto ao poder público para discussões de temas na seara dos direitos humanos. Atuação esta que já lhe rendeu participação em redes de TV e também de rádio. Atualmente, Andréa Fernandes está escrevendo um livro sobre o genocídio sofrido por cristãos negros na Nigéria, por muçulmanos uigures na província de Xinjiang, localizado na China, já que seu trabalho abrange a denúncia de violações dos direitos humanos de minorias diversas, inclusive muçulmanas. É importante destacar que durante o genocídio promovido pelo Estado Islâmico em territórios da Síria e Iraque, a internacionalista, em reunião com autoridades do Ministério das Relações Exteriores, requereu primazia no recebimento de refugiados que eram impedidos de ingressar no Ocidente, denunciando a prática da ONU de tratar com prioridade o envio de refugiados muçulmanos para países ocidentais. Outros sim, antes de iniciar a pandemia de Covid-19, a internacionalista esteve no Congresso Nacional em Itamaraty, articulando a intermediação diplomática do Brasil para a ONU, socorrer a família do refugiado cristão paquistanês Faraz Pervaz, a qual estava sendo ameaçado de morte junto com sua família por partido islâmico e também pelo governo paquistanês. Pervaz vive com a família, escondido na Tailândia, sendo certo que o país já se pronunciou oficialmente, informando que não tem condições de promover segurança para a família de refugiados. Por derradeiro, cumpre salientar
que a exposição subóculos das atividades executadas desta internacionalista está focada em sua atuação prioritária na seara internacional, envolvendo temas de ordem diplomática, porém, há uma vasta atuação na defesa de direitos humanos a nível nacional, a qual pode ser enviada caso seja necessário. Maiores informações sobre o trabalho executado pela advogada internacionalista podem ser obtidas através da fanpage no Facebook intitulada Ecoando a Voz dos Mártires, onde são postadas matérias e artigos sobre violações de direitos humanos no mundo muçulmano, como também de temas afins, além do blog Ecoando a Voz dos Mártires, acessado por milhares de pessoas em mais de 127 países. A entidade mantém também um canal no YouTube. Eram estas as minhas palavras, senhor presidente. Agradeço à vereadora Lisandra pela leitura do currículo. Também quero aqui cumprimentar aos nossos assessores da Câmara, o Tiago e a Nelly, que nos ajuda em toda a organização. E neste momento, então, coloco a palavra à disposição da senhora Andréa e convido para que se faça o uso da tribuna. Então, que consiga explanar para nós aí, que o pessoal que está presente prestigie. Cumprimento ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Faxinal do Soturno, a excelentíssima senhora vereadora proponente dessa sessão solene, Lisandra Locatelli, aos excelentíssimos vereadores que estão presentes nessa noite, a todos os convidados, cristãos e não cristãos, e, sobretudo, os estudantes da rede pública de ensino desse município. Até porque esse tema é de importante não somente para a comunidade cristã aqui nesse município, mas também para aqueles que estudam, porque, segundo a Lei 10.639 de 2003, os currículos escolares brasileiros no ensino fundamental e primeiro grau, eles devem conter o conteúdo de África, cultura afro-brasileira, por causa de toda a nossa origem cultural, né? Parte da nossa origem cultural é africana. Então, há uma lei que determina que as escolas brasileiras precisam dar aos nossos queridos alunos esse tipo de conhecimento. Então, nós vamos entrar num assunto que é de uma grande importância, como já foi falado aqui sobre o meu currículo, eu não entrei em questões... Obrigada. Eu não entrei aqui em questões de direitos humanos no Brasil, porque o foco hoje do nosso trabalho, pelo menos aqui em exposição, é direitos humanos vinculados à questão humanitária internacional. Porém, vários temas trabalhamos aqui, inclusive a questão da imigração venezuelana lá em Roraima, e vendo os direitos humanos do povo de Roraima, que foi um assunto que não foi tocado. Roraima está vivendo há muitos anos um caos. O Brasil não estava preparado para aquela imigração em massa, né? E nós entramos com vários requerimentos em comissões de direitos humanos, tanto no Senado quanto na Câmara, pedindo audiência pública, porque várias instituições de direitos humanos estavam representando os direitos dos venezuelanos que ingressavam como refugiados. Porém, a nossa população em Roraima, que não tinha acesso mais à escola, que não tinha mais acesso aos hospitais, que estava com um índice de violência a mais de 1000%, não tinha quem os representasse. Então, nós ingressamos tanto no Executivo Federal, como também no Poder Legislativo Federal e também no STF.
Nós ingressamos como amicus curiae numa ação que já tramita há alguns anos no STF para que o nosso povo de Roraima tenha os seus direitos preservados. Então, estou trazendo só esse exemplo aqui porque a nossa temática de trabalho não é só em relação à questão internacional. Então, voltando à questão nigeriana. O problema de África, a gente vê muito se falando de África por aí, alguns movimentos negros falando da importância da África, só que o mundo, de fato, e o Brasil, as nossas autoridades diplomáticas, o nosso ensino, de uma forma geral, desconhece completamente o contexto histórico, cultural, o contexto de conflitos terríveis que acontecem na África, né? Porque, infelizmente, são assuntos que pouco se especializa hoje no Brasil. Para vocês terem uma noção, até 2030, 90% da população que vai viver em extrema pobreza estará localizada no continente africano. 90% da população global, daqui a alguns anos, até 2030, estarão nesse continente. Então, não falarmos sobre esse assunto é até hipocrisia, porque sabemos que o impacto dos conflitos, o impacto de diversas situações no contexto internacional na área humanitária, vão gerar consequências para todo mundo. As consequências são globais num mundo que diz ser cosmopolita. E nós estamos vendo isso, inclusive, no Sul. Vocês devem estar vendo vários nigerianos, né? Tem muitos de outros estados no mundo que estão vindo para cá. E o Brasil não está nem sabendo porque tanto nigeriano está vindo para cá e não sabe que pode haver um fluxo que o Brasil não vai conseguir suportar. Porque eu já posso avisar para vocês que o país mais populoso da África, o país que é o mais economicamente viável da África, porém, antagonicamente, é já visto por vários analistas como um Estado falido. Como pode? O Estado que tem melhor economia da África, que é a Nigéria, é ao mesmo tempo um Estado falido. E esse Estado está à beira de uma guerra civil. Vocês imaginem 216 milhões de habitantes. Esse é um número mínimo de habitantes, segundo algumas estimativas lá na Nigéria. Imaginem esse país entrando em conflito. O mundo, a Europa, não vai suportar. Alguns analistas internacionais já estão trazendo essa situação. Porém, no Brasil, esse assunto não está importando, e essa é a realidade, não está importando ao nosso parlamento, não está importando às instituições de direitos humanos, e o mais triste, não está importando às lideranças religiosas de vários segmentos aqui no Brasil. Hoje, muitos não sabem, mas a minoria religiosa mais perseguida do mundo está na Nigéria, e a minoria religiosa mais perseguida é de cristãos. São os cristãos os que são mortos há muitos anos em quantitativos horripilantes. A questão da perseguição religiosa contra os cristãos vem aumentando de uma forma terrível. Porém, o estado no mundo onde os cristãos mais estão sofrendo esse tipo de perseguição, onde não há possibilidade de culto em vários dos seus territórios, e onde está havendo o que nós podemos chamar como internacionalistas. Eu não estou falando aqui como vulgo, eu não estou falando aqui como senso comum, eu não estou falando aqui como uma religiosa, apesar de ser, tá? Sou religiosa. Não, eu não estou falando nessa condição. Eu estou falando aqui na condição de internacionalista, de advogada, que inclusive escreve várias matérias, tá? Aqui no Brasil, e a única pessoa, a única ativista de direitos humanos que trata desse assunto a nível diplomático. O que está acontecendo na Nigéria é um genocídio. E o triste é que hoje, principalmente para os alunos da rede pública e para a população em geral, fica difícil as pessoas até entenderem o que é genocídio, porque foi relativizado esse conceito. Hoje tudo é genocídio.
E eu não estou querendo politizar conceito. Quem faz isso são os políticos, é a mídia. Porém, quando tudo é genocídio, acaba que nada é genocídio. Genocídio, existem condições legais nos estatutos internacionais para se configurar esse conceito. Então, uma das bases, e eu não vou entrar em conceito porque não é o que interessa a vocês, mas uma das bases principais para a gente qualificar um genocídio é que a autoridade ou o grupo ou o movimento, seja ator estatal ou não estatal, que está promovendo massacres, ele tem que ter o que no direito a gente chama de dolo, tem que ter intenção. Tem que haver uma intenção de aniquilar todo um grupo étnico, todo um grupo religioso, né? E a gente não vê, quando os políticos um chama o outro de genocida, a gente não vê isso, porque só um político louco vai pensar em matar uma população de acordo com os seus fins. Isso não existe. E é por isso que é bom os alunos estarem aqui, para entenderem que esse é um conceito muito sério e existem diversos genocídios ou situações que estão próximas a genocídio acontecendo no mundo. Porém, na Nigéria, há pelo menos 10 anos, tem mais tempo os massacres, mas há pelo menos 10 anos, as principais instituições de direitos humanos do mundo estão denunciando esse genocídio. E eu já tinha me proposto nessa noite a oferecer essa primeira sessão solene em reconhecimento do genocídio de cristãos e minorias lá na Nigéria, com a devida vênia, né, pedindo licença aos estimados vereadores, eu queria oferecer a memória de uma heroína, de uma mártir, de uma moça de 25 anos, negra, pobre, mas que ninguém nem conhece. Ela não entrou nos anais da história e possivelmente não entrará. Mas eu ofereço nesta noite, essa primeira sessão solene, que é um marco no Brasil. Esse município está promovendo uma agenda de direitos humanos que é realmente comovente e que chegará a Brasília, porque eu estou, logicamente, articulando com autoridades em Brasília e em outros estados, inclusive aqui na capital, na Câmara Municipal, já há uma vereadora que está trabalhando essa pauta e possivelmente a gente deve fazer uma sessão solene lá na capital, Porto Alegre. Mas eu queria trazer, antes de trazer os dados tenebrosos, escabrosos desse genocídio oculto, e esse genocídio só é oculto por causa da cor da pele dessas pessoas que morrem. E entendam bem, quem conhece o meu trabalho, vocês podem ver nas minhas redes, eu não tenho cartilha ideológica. Eu, quando me apresentei à excelentíssima vereadora, eu não me apresentei nem como esquerda e nem como direita. E isso não quer dizer que eu não tenho uma identidade, que eu não tenho uma crença, não quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, a minha pauta é em favor da defesa da vida. Então eu defendo a vida de ateu, de cristão, de muçulmano. Eu defendo a vida de homossexuais. Aliás, eu sou a única ativista do Brasil que é chamada por grupos e movimentos homossexuais aqui do nosso estado para denunciar que todos os países muçulmanos, eu digo todos, e eu tenho provas. Como eu disse, o meu trabalho é secular, não é religioso. Todos os países muçulmanos perseguem os homossexuais, sem exceção. E os países que lá nas escolas vocês aprendem que são moderados, que é um termo que o Ocidente inventou porque não conhece nada de mundo muçulmano, e quando eu digo mundo muçulmano, não estou me referindo aos muçulmanos, porque todo ser humano, isso é direitos humanos básicos, princípios elementares de direitos humanos. Todo ser humano tem um direito à crença. Então, todos aqueles que exercem a sua crença dentro de estatutos legais, ele deve ser respeitado, né, e garantido na sua fé. Mas eu não estou falando de muçulmanos, eu estou falando de um sistema de governo, de regime, de Sharia. Eu estou falando já de autoridades que estão no poder e que estão levando dor, misoginia, homofobia, cristofobia
para todos os países muçulmanos. E o exemplo que eu posso dar, poderia dar vários. Egito é o país considerado mais moderado do mundo muçulmano. Porém, no Egito, pasmem, aquele que, se o Estado achar, uma autoridade policial achar que é homossexual, ele simplesmente vai fazer um teste anal. Isso é tortura, tá? Isso é tortura. É tortura para nós, não para a Sharia. Então, que é a lei islâmica. Então, ele tem que fazer esse exame e, se for comprovado que num país moderado ele é homossexual, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser preso por pelo menos 10 anos. E dá sorte, porque no Irã ele é enforcado num guindaste em praça pública. Por lei, sistema judiciário. Então, assim, é muito bonitinho a gente falar de Sistema Internacional de Direitos Humanos olhando uma cartilha. Eu não olho cartilhas. Eu estudo o que as principais autoridades e governos falam sobre direitos humanos. Eu pesquiso em loco para poder fazer as denúncias que eu faço hoje. Então, eu sou ouvida por vários grupos por causa dessa situação, de não ter partido. Eu não tenho partido. E por isso eu posso transitar em qualquer meio sem ter nenhum tipo de constrangimento. Então eu ofereço esta fala minha, nessa primeira sessão solene, a memória de Débora Emanuel. Quem era Débora Emanuel? Era uma jovem, como muitas que estão aqui nessa noite. Ela tinha 25 anos, tinha muitos planos, porém, ela deu, entre aspas, o azar de viver no norte da Nigéria, onde há uma maioria muçulmana, cujas autoridades, desde 1812, quando foi fundado o Califado de Sokoto, passou a existir ali um extremismo religioso terrível que não aceita nenhum tipo de religião. Então, nessa região, como em outras 12 da Nigéria, a Nigéria tem 36 estados, tem uma constituição, se diz secular, porém é mentira, não é secular. 12 estados da Nigéria já adotaram a Sharia, que é a lei islâmica, aquilo que obriga a mulher a usar os códigos de vestimentas, que não deixa você, se for um religioso ou um não religioso, ouvir a sua música, que não permite que você tenha um cachorro em casa, coisas desse nível. Pois bem, que não admite o homossexualismo, coisas desse nível. Essa moça vivia em Sokoto, aonde ainda existe a principal autoridade islâmica lá na Nigéria. E ela foi à escola não, à faculdade. E na faculdade, teve um determinado momento, ela é em forma de internato, que ela passou uma mensagem no WhatsApp, dizendo para as colegas que, graças a Jesus, ela conseguiu passar nos seus exames. E eu faço um adendo aqui porque, lamentavelmente, muitos trabalhos missionários no Brasil, quando trazem informações da Nigéria e outros países, trazem de forma completamente equivocada. Se você lê isso, por exemplo, numa matéria do Guia-me, que é um portal evangélico, vai dizer que o que aconteceu com ela foi por causa de namorado e tal. Nada a ver. Inclusive, já cito a minha fonte. A minha fonte é Genocide Watch, que é um dos mais importantes sites onde só doutores acadêmicos renomados internacionalmente tratam de questões de genocídio. Então, não é missionário que está trazendo informação. E eu peço a vocês que, quando quiserem saber sobre situações de direitos humanos, recorram a especialistas. Porque o religioso, ele não tem o óculos da ciência, do conhecimento, ele não conhece bem determinadas culturas e acaba levando desinformação, que não é bom, a gente tem que trabalhar com a verdade. Então, essa moça, ela agradeceu a Jesus, porque é evangélica, é a fé dela, no WhatsApp. Graças a Jesus eu passei. O que aconteceu? No norte da Nigéria, num país onde a Constituição se diz secular, onde se deveria respeitar todas as religiões, simplesmente disseram, negue essa realidade aí que você disse. Não pode falar em Jesus, a gente não aceita. E os muçulmanos, obrigando ela a negar. E ela disse, eu não vou negar. Foi Jesus, eu agradeço a ele, ele me protege e tal. O que aconteceu? Passaram a minha sala, dentro da faculdade. Ela começou a ficar desesperada, porque disseram que ia matá-la. E, no Islã, a pena
para blasfêmia, na maioria dos países muçulmanos, inclusive ditos moderados, é a pena de morte para blasfêmia. Então, os muçulmanos, não reconhecendo a fé daquela moça, que deveria ser reconhecida, até porque, vocês não sabem, mas os países muçulmanos, nenhum segue a Carta da ONU. Se eu perguntar aqui a qualquer um, inclusive no meio universitário, mais de 90% dos professores não sabem que existe a chamada Carta do Cairo. O que é a Carta do Cairo? É a reunião de países muçulmanos se unindo para dizer para a ONU os princípios de direitos humanos, a Carta de Direitos Humanos a gente não assina porque é contra a nossa lei e o nosso Deus. Então eles fizeram essa carta que dá, por exemplo, o direito à Arábia Saudita, com o qual o Brasil já tem um acordo de cooperação cultural, tá? Deixando isso bem claro, tá? Eu estou até assustada com isso, mas no Brasil acontece tudo por falta de conhecimento. Pois bem, a Arábia Saudita pode cortar línguas de pessoas, pode matar homossexuais, dissidentes políticos e tudo mais, com base nessa carta. Isso aconteceu na ONU, eles não aceitaram assinar o que todos os demais países tiveram que assinar, a nível de direitos humanos. Então, eu trago essas informações para vocês terem noção como o desconhecimento sobre a barbárie que está acontecendo lá fora dá medo, porque é um monte de gente dizendo que é especialista e nunca não sabe o que é, o que vem a ser a Universidade de Al-Azhar, o que isso tem a ver com o mundo muçulmano. As pessoas não têm a menor noção e falam sobre algo que não conhecem. Então, essa moça, como infiel, num local onde ela deveria ter garantido os seus direitos de crença, ela não teve. Então, começaram a ameaçá-la, ela chamou pai, chamou amiga e tudo mais. O que aconteceu? Uma multidão de... Gente, eu não estou falando de terroristas. Eu estou falando de muçulmanos. Se foi para fora do local onde ela estava, ela começou a ser espancada pelas colegas de dormitório dela, a sangrar dentro de sala de aula, foi retirada, ou melhor, do dormitório, foi retirada da faculdade e foi espancada a pau, a vara, a barra de ferro, foi apedrejada e depois pegaram gente dentro de uma faculdade, pegaram pneus incendiados, como fazem em favelas no Rio de Janeiro. Pegaram pneus com fogo e não sobrou nada. E sabe quem viu isso? O corpo da filha incendiado, se tornando cinza, de uma menina de 25 anos, universitária, o pai, a 18 metros. A polícia assistiu, vários órgãos de segurança da Nigéria assistiram, inclusive o órgão que é semelhante ao FBI dos Estados Unidos. Todos assistiram a essa barbárie. E sabe, depois da barbárie que aconteceu, multidões saíram às ruas pedindo que as mais de 100 pessoas que fizeram essa barbárie com essa menina não fossem condenadas. Várias lideranças políticas na Nigéria aplaudiram. E outro detalhe, sabe como essa moça foi trucidada? Aos gritos de alegria, Allahu Akbar, que significa no árabe, Deus é grande. Então eu trouxe esse relato de dor, de desgraça, que não saiu em nenhum jornal, porque ela era negra, pobre e cristã. As 3 piores desgraças que podem acontecer no sistema internacional e nos países em geral. Então ela não saiu, eu poderia relatar vários, eu tenho muito material em relação a isso. Mas o que acontece é que há pelo menos 20 anos está acontecendo um genocídio terrível na Nigéria. E esse genocídio, ele tem um foco principal. Qual é o foco? É desarraigar, destruir completamente todas as comunidades cristãs no norte da Nigéria, e isso já está passando para o sul. Agora em junho tivemos, na data do dia de Pentecostes, uma igreja católica foi invadida e mais de 40 cristãos foram fuzilados durante 25 minutos. Pergunta se alguém foi preso. E o pior, quando a gente fala de possibilidade de guerra civil, é que eu não estou, por causa do tempo, eu não posso entrar na questão cultural da Nigéria, falar sobre os grupos,
porque assim, quando as pessoas pensam em Nigéria, não tem noção. É um país de 500 línguas. E línguas mesmo, tá, gente? Porque quando é África, a gente chama de dialeto. Mas é língua. É um país de 500 línguas, apesar de ter o inglês como língua oficial. É um país onde tem minorias expressivas, como os Igbos, os Hausás, os Yorubás, que são as minorias mais importantes do país. Porém, o norte tem uma maioria muçulmana e o sul uma maioria cristã. Mas o norte está assassinando, principalmente grupos terroristas e autoridades estatais também, tá? Estão assassinando as dezenas de pessoas a cada 2 horas. Um cristão é assassinado lá. E quando eles massacram, e eu poderia contar vários casos aqui, ao som de Allahu Akbar, o que acontece? Muitos cristãos fogem, quem consegue fugir com vida, e quando eles abandonam as aldeias, as cidades onde eles moram, aqueles que vão para lá, que o Ocidente diz que aquilo ali é um conflito étnico, é um conflito por causa de questões climáticas, só que tem um detalhe, por isso que tem que conhecer a história ali. Quando esses cristãos são mortos ou têm que fugir, esses grupos renomeiam as cidades cristãs para nomes árabes, nomes muçulmanos. Quando mulheres nigerianas do sul têm que ir para o norte, elas têm que mudar nome, elas têm que colocar a veste de muçulmana, devido a essa implantação do terror que já existe lá no norte do país. Então, eu poderia trazer diversos dados, porém tem um detalhe assim, que torna a questão da Nigéria uma questão muito emblemática. Nós não podemos hoje afirmar ao certo quantos milhares foram decapitados, mutilados, quantas milhares de meninas e mulheres foram levadas pelos integrantes do Boko Haram, pelos integrantes dos pastores fulani, não é pastor evangélico, pastor de gado, que é da etnia do presidente da Nigéria, que é um genocida. O presidente da Nigéria apoia esse massacre porque ele quer limpar a Nigéria da presença de cristãos. E eu tenho vários relatórios mostrando isso, provando isso. Então, é um conflito que é religioso, mas existe um grupo étnico, que é esse fulani, que acaba prevalecendo porque o presidente lá é desse grupo étnico. E o pior, para vocês ficarem mais assustados, as meninas são escravizadas sexualmente. Se a menina é cristã e for levada pelo grupo, se ela não se tornar uma muçulmana, ela vai ser estuprada várias vezes por dia. Várias vezes por dia. Meninas cristãs. Então, isso está acontecendo na Nigéria. Tá? Crianças veem seus pais sendo degolados. Pessoas que estão dentro da sua casa, cristãos, chegam aos grupos e começam a botar fogo dentro da casa das pessoas. Igrejas são incendiadas. Dezenas de milhares de templos religiosos, prédios de cristãos estão sendo dizimados. E também é importante considerar que uma parte dos muçulmanos que são moderados, porque existe sim muçulmano moderado, pena que na Nigéria está difícil dizer que é a maioria, pelo que eu estou vendo lá no país, mas existem os moderados e estão sendo assassinados e com o apoio. Inclusive teve já muçulmano moderado que foi queimado vivo também, não foi só cristão, porque a gente tem que trazer a realidade como ela é. E a situação na Nigéria vai piorar porque sempre a política entrando no meio. Em 2020, o secretário do Departamento de Estado norte-americano designou a Nigéria como um país de preocupação especial. Né? Então, segundo as leis americanas, os Estados Unidos poderiam punir o presidente genocida da Nigéria. Poderiam punir, até porque o maior parceiro comercial da Nigéria é os Estados Unidos.
É o país, né, o norte-americano. Então, em 2020, isso foi definido, que aliás demorou, porque desde 2010 tem relatórios com centenas de massacres, desde 2010, pedindo no mundo inteiro, inclusive de parlamento, Reino Unido. O parlamento, as duas casas do Reino Unido pediu para que fosse reconhecido esse genocídio. Em 2020, Estados Unidos resolveu, ou melhor, o Parlamento do Reino Unido foi em 2010, ou melhor, 2020 e 2010 foi o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que recebeu o caso para examinar desde 2010 e até hoje não resolveu, porque são negros, são pobres e são cristãos. Para que condenar presidente e autoridades islâmicas que estão mandando matar como porcos vidas inocentes? E detalhe, não é conflito o que está acontecendo lá. O que acontece na Nigéria é massacre, porque os cristãos estão todos desarmados. Já tem no sul lideranças cristãs, e por isso que se fala em possível guerra civil, porque no sul alguns já estão começando a se armar. Porque estão vendo milhares de cristãos mortos, e quando a gente fala de milhares, PNUD da ONU trouxe números que em 12 anos mostra que são pelo menos 350 mil mortos. E isso só pelo Boko Haram, fora os outros grupos. E isso é a ponta do iceberg, porque todas as instituições de direitos humanos reconhecem que a Nigéria, os principais dados que vêm da mídia, que já é corrompida pelo Estado. Então, assim, ninguém pode dizer um número real, porque centenas de massacres não são registrados. Então, eu posso até me atrever a dizer que é no mínimo uns 500 mil, no mínimo. Eu posso me atrever, diante do que eu tenho lido acerca do que está acontecendo lá. Então, em 2020, os Estados Unidos resolveram colocar a Nigéria com essa, que não houve a penalidade, a verdade é essa. Aí sabe o que aconteceu? Biden, o progressista que o mundo bateu palma, e eu deixo claro, tenho várias críticas na área de direitos humanos, à esquerda e à direita. De direito internacional, eu entendo um pouquinho, né? Então, mas o Biden retirou a Nigéria dessa lista de preocupação internacional. Sabe o que aconteceu? Dobraram os massacres. Vocês têm noção, o país que é o maior parceiro comercial, ao invés de punir, exigir... E outro detalhe, o Estado Islâmico, quando invadiu a Síria e o Iraque, foram 77 países que fizeram uma coalizão para arrancar esse grupo terrorista desses dois territórios. E eu bato palma. Não estou aqui criticando, pelo contrário. Porém, eu pergunto, por que não há uma coalizão internacional do mesmo número de países para livrar o país mais populoso da Nigéria para não ter uma guerra civil, como teve no Sudão? Guerra civil no Sudão, teu professor de história não fala, mas eu posso falar até porque eu conheço também, tenho estudado história da África. Sudão foi guerra religiosa. O norte, de maioria muçulmana, contra os cristãos, começaram a dizimar, começou a guerra civil lá. O problema hoje do mundo é sim guerra religiosa, não todo o problema, parte do problema, mas é com os interesses ocidentais batendo palma e os interesses chineses também. Até porque muita gente não deve saber, mas um dos maiores morticínios da história da humanidade recente, não estou falando do Holocausto, né? Sabe quem vendeu facas para em Ruanda acontecer um genocídio bárbaro que a ONU não fez nada para evitar? Milhões de facas foram vendidas. Olha, a situação em Ruanda foi tão terrível, de uma etnia assassinando a outra, Ruanda, Nigéria, tá? Que os rios próximos, os países próximos souberam do genocídio por causa do sangue. Os rios nos estados próximos estavam cheios de sangue, porque foram milhares e milhares de mortes. Sabe quem vendeu? China, que hoje está promovendo um genocídio contra a minoria muçulmana uigur, que quando vai como refugiada para a Arábia Saudita, que é muçulmana, a Arábia Saudita expulsa, deporta para os chineses, levarem para campos de concentração os muçulmanos. Isso é um mundo que as cartilhas não mostram para vocês.
Então, para encerrar, que eu já estou até me atrasando, só para encerrar, qual o nosso objetivo? E me perdoem, porque é um assunto muito, extenso. O nosso objetivo aqui, nessa noite, trazendo conscientização coletiva para vocês. Ninguém está aqui pedindo dinheiro, não vai dar nome de instituição, nada disso. O nosso trabalho é diplomático, é de conscientização, é humanitário. Tá? É altruísta. O nosso pedido é que todos, como sociedade organizada, tenhamos voz para dar visibilidade a esse genocídio bárbaro que está acontecendo e não sai na televisão. O conflito na Ucrânia é todo dia, porque são brancos, estão na Europa. E eu não tenho essa de discurso, gente, eu não sou de movimento nenhum, mas a verdade é essa. Eu leio jornais, eu acompanho. Então, o meu pedido vem sendo a todos os parlamentos, principalmente estaduais e mais ainda federal. O nosso pedido é que o Brasil reconheça o genocídio desses cristãos e minorias na Nigéria, porque se reconhecer, qual será a consequência boa disso? O Brasil poderia chegar a fazer o que não fez, não teve coragem para fazer, na ONU, de se posicionar em setembro na Assembleia Geral da ONU, que o Brasil abre, já é tradição, e denunciar para o mundo esse genocídio e pedir ao mundo para se engajar no socorro dessas vítimas, porque imagine o Brasil, um país que tem sim, a imprensa diz que não tem, mas não acreditem na imprensa, a imprensa é mentirosa, a grande imprensa. O Brasil tem sim um certo peso internacional. Então, se o Brasil chegasse, olha, está acontecendo um genocídio num país africano, na Nigéria, e desse os dados, primeiro, os milionários do mundo iam saber da dor desses nigerianos. São milhões e milhões de deslocados. Segundo o PNUD da ONU, segundo a ONU, é o Programa Nacional de Desenvolvimento da ONU, segundo o PNUD, foram mais de 350 mil mortos, e quase 300 mil são crianças. Vocês não têm noção do que eles estão fazendo com crianças na Nigéria, é de cortar o coração. Então, o Brasil, levando essa situação, primeiro, milionários, instituições de direitos humanos e alguns parlamentos se mobilizariam para levar socorro humanitário, porque está havendo fome, está havendo desgraça, famílias estão sendo destruídas. Então, poderia haver uma visibilidade para assistência humanitária, que não estou dizendo que é aqui que vocês têm que fazer isso, mas quando você usa o teu Facebook, quando o teu professor se engaja, quando a tua igreja, porque a maior vergonha no Brasil é ter evangélico e católico, lideranças, não estou dizendo o povo em geral, que sabem. Muitas lideranças sabem o que está acontecendo, estão se calando. Gente, é só isso, a gente pressionar o parlamento, que é a nossa casa. O parlamento é a nossa casa. Então, se a gente sabe que o nosso irmão, quando eu digo irmão, eu vejo o ser humano como um gênero único. Cada um vê como quiser. Então, para mim, não importa a cor, o credo, a ideologia, todo ser humano que está sendo queimado vivo, que está sendo estuprado, que está sendo fuzilado, que está sendo decapitado, que está sendo mutilado e outras atrocidades, todos eles, independente de ideologia, religião que for, precisam do nosso apoio, e o apoio é mínimo. Mas o que acontece? Se eu ficar aqui sozinha e usando as minhas redes, eu não vou conseguir sensibilizar os políticos em Brasília para eles entenderem uma coisa. O Brasil, todos não, o meio acadêmico diz que o meio acadêmico, e eu não vou entrar nessa discussão, diz que o Brasil tem uma dívida histórica com a África. Ora, se temos uma dívida histórica, por que não damos voz à África? Por que não denunciamos o que acontece lá? Porque o Brasil, em julho, ele esteve como presidente rotativo do Conselho de Segurança. Por que o Brasil não denunciou isso enquanto estava no Conselho rotativo da presidência do Conselho de Direitos de Segurança da ONU? Então, o nosso pedido, a nossa voz, o nosso grito nesse lugar é pedir à sociedade aqui, você que está agora nas redes nos assistindo, em qualquer lugar do Brasil, são seres humanos.
São seres humanos que estão separados por fronteiras, por limites territoriais, mas são seres humanos que estão sofrendo e a gente pode dar voz a eles. Usamos as nossas redes para tanta coisa, e eu não estou aqui para criticar, mas podendo usar também em favor de vidas que estão sendo dizimadas de uma forma atroz, é o mínimo que nós podemos fazer. Então, o objetivo dessa sessão solene, e eu agradeço muito essa Casa Legislativa, é só trazer conscientização ao povo brasileiro, e todos aqui são povo brasileiro, porque o Brasil não tem uma região melhor, somos todos um, o Brasil é um só, é um país continental, e nós temos o dever moral. Eu não estou falando de espiritual, ideológico, não. O dever moral de ser voz dessas minorias para tentar evitar um aprofundamento do genocídio que levaria a uma guerra civil, que, detalhe, vai desembocar no Brasil. Eu posso afirmar a vocês, e o Brasil não tem estrutura econômica para receber mais refugiados do que já tem recebido da África e de outros países. Então isso vai entrar em muitas outras situações. Então o meu objetivo é que a gente consiga ter a base parlamentar que nos dá apoio, porque se eu chegar, os políticos aqui sabem muito melhor do que eu como é que funciona Brasília. Se eu chegar em Brasília, querido deputado, líder da bancada evangélica, líder da bancada católica, ou da disso ou daquilo, quem é você? Agora, se eu chegar, ó, Câmara Municipal de Faxinal do Soturno, a Câmara Municipal de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de São Paulo, inclusive já fizemos sessão solene em 2016 lá na Câmara Municipal de São Paulo, demos voz a essa minoria que é a mais perseguida do mundo e está sofrendo genocídio. Então, se eu chegar lá dizendo, olha, nós temos um material, e por isso que tudo é registrado, eu pedi às autoridades da casa os registros, porque eu vou levar os registros a Brasília. Eu vou cobrar, porque se eu tenho conhecimento desse assunto e eu me vejo nessa missão, e cada um se veja como quiser, mas se eu me vejo, eu tenho a obrigação moral de cobrar. Então, vocês saibam que em Brasília eu vou levar a voz do povo de Faxinal e vou dizer, ó, o primeiro município que lembrou da dor dos negros, que só são lembrados para propaganda política, foi um município de maioria branca lá no sul. Porque o bonito é isso, gente. Vocês estão provando que aqui, nesse município, a cor não está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar o amor ao próximo. Porque numa noite fria, vocês estarem aqui é amor ao próximo. Então eu quero agradecer, pedir perdão pelos minutos que eu tomei, agradecer a essa mesa e a todos que estão aqui e que, por favor, que vocês nos ajudem nessa luta. Obrigada, boa noite. Então, agradeço o belíssimo pronunciamento da senhora Andréa e coloco, então, agora à disposição para os colegas vereadores e os demais presentes para perguntas e alguma manifestação. Quero falar assim, ó, agradecer, André, agradecer a tua disponibilidade desde a primeira vez que tu nos procuraste aqui na Câmara, porque esse é um tema que parte muito da sensibilidade para a vida, né? Se a gente não é sensível à vida, né, de cada ser humano, indistintamente de ser aqui do Brasil ou ser de fora, mas são pessoas, são vidas, e vidas importam muito. E bem como tu colocaste, trazendo essa fala num sentido. Então, neste momento, convido a vereadora Lisandra para junto fazermos a entrega de um mimo para a palestrante.
Então, agradeço a presença de todos, mais uma vez parabenizando a palestrante por trazer essa colocação desse assunto importantíssimo mundialmente. Agradeço aos vereadores, ao Caleb, ao Zair Roque Sereta, a Lisanda, que sempre me dá um apoio na organização nos momentos que é necessário, sempre fazendo a parte dela. Então, os demais presentes aqui, aos assessores da Câmara, muito importante a presença dos alunos também, os demais que se fazem presente, as lideranças eclesiásticas também, pastor novo aí na nossa cidade. Sempre é bom estar pessoas importantes que têm uma importância em cada comunidade. O meu amigo Luciano também, é um prazer vê-lo aqui dentro dessa casa, e os que nos assistem de casa. Então, estamos todos aí felizes com a presença de todos. E uma boa noite e um bom retorno a todas as pessoas.